Olá, hoje o papo vai ser mental. Vamos falar sobre a nossa mente. Você já deve ter me ouvido falar aqui que a nossa mente ela pode ser a nossa maior inimiga ou a nossa maior aliada. É você que decide isso, tá? O que acontece? Tudo que a gente pensa gera um sentimento e gera uma emoção. E, consequentemente, essa emoção, ela vai gerar uma reação. Quando nós pensamos muito em algo, a gente acaba criando um campo vibratório, e esse campo vibratório existe o chamado ponto de atração. Então, você atrai o que está naquele mesmo ponto de vibração, certo? Então, da mesma forma que se a gente pensa de uma forma muito negativa, a gente vai atrair coisas que estão naquele mesmo ponto de vibração, então você não vai atrair coisas boas para sua vida. Se você tiver uma mente que pensa de uma forma positiva, uma mente alegre, uma mente clara, uma mente feliz, com pensamentos positivos, você vai acabar atraindo coisas que estão nessa mesma frequência, então coisas boas para sua vida, tá? Então, hoje eu vou trazer alguns óleos essenciais justamente que atuam sobre diversos pontos e formas de ver a nossa mente, tá? Primeira coisa é um óleo essencial para trazer a nossa mente para o momento presente. Porque o que acontece? A gente tem um falatório mental intenso, né? Ou estamos vivendo lá com a nossa mente no passado, pensando em coisas que não se resolveram da forma que a gente queria que fosse resolvido, né? Problemas que a gente não conseguiu resolver, ou então, e aí ficamos maquinando em cima daquilo ali, de que forma que poderia ter sido, de que forma que você poderia ter resolvido isso, só que assim, ó, o único momento em que você pode fazer alguma coisa é o momento presente, tá? Então, aquilo que ficou lá no passado que você não conseguiu resolver, como já diz o ditado, o que não tem solução, solucionado está, tá? Então, que seja um ótimo aprendizado para você não fazer mais da mesma forma dali para frente, né? Mas aquilo você tem que deixar para trás, certo? E também a questão de você pensar muito no futuro, né? De como que as coisas vão ser, do que você pode fazer. E aí a gente cria um falatório, uma imaginação de situações, imaginando que isso possa acontecer, sendo que na grande maioria das vezes isso não vai acontecer, né? São coisas que nós criamos na nossa mente. E isso é diferente de planejamento, gente. Planejar um futuro, uma situação, você coloca ali no papel as suas metas, as suas estratégias de como você quer chegar lá, isso é uma coisa e isso é muito positivo. Mas o que eu estou me referindo aqui é a nossa mente imaginando situações, posso ser assaltado, posso perder meu emprego, você pode um monte de coisa, se você ficar nessa frequência é capaz de acontecer realmente, então muda a sua frequência. Traz o seu pensamento para o momento presente, para o que você pode fazer hoje, né? Planejando da forma correta para que isso não ocorra lá para frente. Mas ficar ali com aquela mente que não para quieta, só pensando coisa ruim que pode acontecer lá para frente, isso não traz nada de bom para sua vida e não te ajuda em nada. Ao contrário, acaba te prejudicando. Então, o óleo essencial que nós podemos utilizar para trazer a nossa mente para o momento presente é o óleo essencial de grapefruit, tá? O que esse óleo essencial faz? Ele justamente atua sobre esse falatório mental, tá? Ele te traz para o momento presente, ele te torna consciente dos padrões de pensamento, tá? Porque a pessoa que tem aquele falatório mental, ela não tem consciência disso, do quanto que ela está se prejudicando com essa mente que não se acalma, que não sossega. Eu tô falando isso porque eu sei disso, eu tinha uma mente extremamente acelerada, eu não conseguia dormir à noite porque eu ficava pensando em N situações que poderiam acontecer,
E também situações que aconteceram durante o dia e que você não conseguiu resolver da forma adequada. Então, eu deitava à noite na minha cama, no meu travesseiro, e a minha mente ficava ali funcionando, não conseguia dormir, sofria com insônia, com ataques de pânico, e isso tudo pela minha mente ser tão acelerada, né? Hoje, graças a Deus, eu não sofro mais disso, né? Graças a Deus, graças às meditações, graças aos óleos essenciais, graças a essa mudança de vida que eu fui em busca e que eu trouxe para minha vida, um monte de hábitos saudáveis, de óleos essenciais, de meditações, tudo isso trouxe essa mudança para minha vida, tá? Mas esse óleo essencial de grapefruit que eu tô falando aqui, ele traz justamente esse padrão de pensamentos, de acalmar a sua mente e de mudar de pensamentos negativos, né, de coisas ruins que vão acontecer para positividade, para pensamentos mais positivos, para mais leveza na sua vida, né? Outra questão aqui justamente de que forma mudar então os pensamentos negativos para pensamentos mais positivos, para estabilidade e tranquilidade de pensamentos, né? Vou trazer então um óleo essencial específico para essa questão da positividade. E esse óleo essencial, eu gravei um conteúdo exclusivo dele, tá? Sobre esse óleo essencial para fins de utilizado na depressão também, se você não viu ainda. Não sei se já foi ao ar ou se vai ao ar depois desse conteúdo, mas é muito importante você ver, que é o óleo essencial de bergamota. E ele traz, então, toda essa questão de acalmar a mente e mudar esse padrão de pensamento de negativo para positivo. Como eu falei antes, você precisa ter pensamentos positivos para atrair coisas boas para a sua vida. Então, lembra da frequência energética, lembra do padrão que você está vibrando, lembra do que você está atraindo para a sua vida, é de acordo com o que você está pensando. Então, sempre tente ver o lado positivo daquela situação que você está vivendo, mesmo que ela não seja assim tão positiva. Mas tenta tirar alguma lição daquilo ali, né? Tenta ver o lado bom da coisa. É um virar de chave, sabe? Você olha para aquilo ali, você só vê coisa ruim, coisa negativa, mas tem alguma coisinha boa ali, tem algum aprendizado para você tirar dali. Então, é justamente esse padrão de pensamento, né? E você precisa ter consciência desse padrão, que você sempre pensa negativo para conseguir mudar. No momento que você tem essa consciência, que você precisa mudar isso, aí entra os óleos essenciais te ajudando, né? Porque sozinha é bem difícil de conseguir, tá? Então, o óleo essencial de bergamota, que eu tava falando, ele traz justamente essa questão da transmutação do padrão de pensamento, de negativo para positivo, tá? E ele também tem aquela coisa do controle, né? De você querer ter tudo sobre controle, ele libera essa necessidade de controle sobre todas as coisas. Traz alegria, traz serenidade e sabedoria, né? Na sua forma de pensar e de lidar com as situações. Você se torna mais leve, deixa a vida fluir com mais leveza, sem essa necessidade de controle excessivo, certo? Então, para pensamentos mais positivos, para transmutar esse padrão de pensamento, óleo essencial de bergamota. Para manter a sua mente aberta. Teve um conteúdo que eu gravei um tempo atrás, eu não sei se você chegou a assistir ou não, acho até que foi uma live que eu fiz, onde eu falei justamente dessa questão da gente sempre ter o mesmo padrão de pensamento e de ação. Então, é como se você tivesse uma viseira mental, né? Você só enxerga aquele caminho, sempre repete a mesma coisa. E a questão toda é você abrir a sua mente para o novo, né? E isso vem tudo, esse padrão de pensamento, ele vem das experiências vividas, da forma como nós fomos criados, né? Da nossa educação, da forma que os nossos pais foram criados. Então, isso vem de gerações e gerações e a gente aprendeu dessa forma, né? Que isso seria o certo. Então, é a mesma coisa que muitas vezes te oferecem uma comida, um alimento que você nunca comeu e você já olha para aquilo ali assim, eu não quero nem provar, né?
Tô indo porque eu faço isso muitas vezes, porque eu vim lá do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tinha toda uma questão de culinária lá. E aqui tem muita coisa que eu não tinha experimentado ainda. E eu já dou uma olhadinha, assim, ó, será que vou comer isso aí ou não? Mas é isso que eu tô falando, gente, é o padrão mental, né? A gente não se abrir para o novo. E nós precisamos nos abrir para o novo, experimentar coisas novas, ter novas experiências. Então, vou trazer um óleo essencial para vocês aqui, que atua justamente nessa questão de abrir a mente para o novo, tirar a viseira para você conseguir expandir a sua consciência, né? E deixar entrar as coisas novas na sua vida. Mas isso, gente, não é fácil de conseguir sozinho, tá? Então, os óleos essenciais, eles vêm justamente para auxiliar nesse processo. E o óleo essencial que eu vou trazer para vocês aqui, para isso, tá? É o óleo essencial de louro. Ele tem por característica dele mudar a direção, mudar o foco, expandir a sua mente, abrir o campo para novas experiências, para novos experimentos, para diferentes realidades, mudar a percepção sobre as coisas e transmutar todos aqueles bloqueios que você tem lá da sua infância, da forma como você foi criado, da forma como você aprendeu a fazer as coisas, né? E também tem o óleo essencial de capim-limão, utilizado nesse processo também, que traz a flexibilidade. Ele limpa e acalma a mente. Vou trazer também para vocês o óleo essencial para clareza mental, objetividade, intenção, concentração e insights. Eu uso esse óleo essencial bastante, tá? É o óleo essencial de alecrim. Por quê? O óleo essencial de alecrim, ele traz clareza mental, ele traz foco, tá? Traz concentração e ajuda também a melhorar a memória. E o interessante desse óleo essencial é que muitas vezes vou falar pela minha experiência, tá? Como que eu utilizo ele. Às vezes eu preciso criar um conteúdo e eu chego ali pela quinta, sexta-feira e não tem nenhuma ideia, gente, do que eu vou trazer aqui para vocês. Lógico que a gente estuda muito sempre para trazer um conteúdo de valor, né, que agregue valor a vocês, ao menos a gente tenta fazer isso, essa é a intenção desse conteúdo. Mas muitas vezes não vem aquela ideia, sabe? Ou então vem uma ideia, mas você não consegue desenvolver ela, né? Porque, enfim. E o óleo essencial da alecrim, ele ajuda muito nisso. Então, eu geralmente costumo usar ele, tipo, uma meia hora antes de eu começar a gravar, ou então de eu querer produzir um conteúdo, né? Eu sempre uso ele, tento usar ele uma meia hora antes para ele trazer mais foco, mais clareza mental e me auxiliar nesse processo de desenvolvimento de conteúdo, tá? E ele é um óleo essencial muito utilizado por estudantes também, justamente por essa característica dele de trazer clareza mental e foco, né? E ajudar na memória. Então, antes de você fazer uma prova, de você fazer uma prova de concurso, um colégio, estudar para alguma coisa, uma meia hora antes, dá só uma inalada desse óleo essencial de alecrim. Observação, você não pode sofrer com problemas de pressão alta, tá? Hipertensão, que daí o óleo essencial de alecrim não pode ser utilizado. Mas ele é realmente bem interessante da forma que ele age. E assim, que nem eu disse antes, às vezes você não tem nenhuma ideia, e aí a ideia vem, os insights que a gente fala, né? Que você tá ali, às vezes, sem saber o que fazer, como fazer, e vem aquela ideia que tá te faltando. Então, ele é um óleo super importante, interessante para se utilizar, para trazer essa clareza, esse foco mental. A memória também ajuda bastante na memória. E além de tudo isso, ele também nos protege energeticamente, tá? Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, trazer a consciência, a compreensão da mente. O que isso quer dizer, Neida? Por muitas vezes as situações ocorrem na nossa vida, tá? E a gente não tem um entendimento do porquê disso está acontecendo, né? A gente não sabe o porquê que isso aconteceu na nossa vida, aconteceu conosco, tá?
os óleos essenciais, eles trazem justamente essa questão da causa para nossa mente. Então, eles atuam na causa, né, transmutando o que precisa ser transmutado, mas eles trazem à nossa mente a causa, a razão por aquilo ali estar acontecendo. Então, às vezes você não sabe aquela situação, mas você usa um óleo essencial e você se lembra, né, do que aconteceu, da origem daquilo ali, e isso acaba vindo à sua mente. Ele traz um entendimento daquela situação e também traz o melhor caminho, transmuta isso de uma forma muito acolhedora, né? De uma forma muito sutil, ele sempre age. Então, as coisas na vida da gente, elas geralmente acontecem por algum motivo, né? Tudo na nossa vida é ação e reação. Plantamos e colhemos. Então, às vezes, as situações que acontecem é justamente você está colhendo, né, aquilo que você plantou de alguma forma. Às vezes você nem tem noção daquilo ali, mas de alguma forma você acabou atraindo isso para sua vida, tá? E quais são, então, os óleos essenciais que atuam justamente trazendo isso para nossa consciência? Porque, como eu falei antes, isso é inconsciente, tá? Muita coisa é inconsciente, outras a gente tem consciência, a gente sabe por que a gente foi ali e fez e só teve, né, o retorno daquela ação que a gente tomou. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele traz justamente essa questão da retidão espiritual, da retidão da ação correta no mundo. De que entender justamente o que eu estava falando, que toda ação tem uma reação e que muitas vezes o que estamos vivendo é justamente o retorno, a reação daquela ação que a gente teve, daquele plantar e colher, tá? Então, o hortelã-pimenta, ele traz clareza no momento de ação, de você agir corretamente para você ter um retorno positivo daquela sua ação também, né? Ele traz clareza, ele traz percepção sobre todos os nossos atos, promove limites saudáveis também, que apoiam o nosso crescimento pessoal e que nem eu disse antes, nos dá discernimento para agir da forma correta, tá? Então, é a ação correta no mundo que o óleo essencial de hortelã-pimenta ele traz para nós, essa consciência do agir da forma correta, tá? E o óleo essencial de benjoim, também vou trazer aqui para vocês, que traz a energia do coração atencioso, a energia do acolhimento e de uma mente sábia. Ele nos auxilia no processo de trazer à consciência as nossas dores, as nossas feridas emocionais e de iniciar essa transmutação, mas como eu falei antes, de uma forma muito acolhedora, de uma forma muito sutil, sem julgamento, e sim com acolhimento, né? Ele traz conforto, traz acolhimento, entendimento do propósito daquilo na nossa vida, daquela situação. Eu sempre digo e repito, todas as situações que acontecem na nossa vida, sejam elas boas ou ruins ou negativas, elas são para o nosso aprendizado, tá bom? E então, esse óleo de benjoim, ele atua ali justamente liberando a causa daquela dor, daquela ferida emocional. Bom, pessoal, para hoje era isso. Espero que ajudou a clarear um pouco a mente de vocês. E lembrando sempre, mente sã, corpo são. Então, vamos tentar manter a nossa mente saudável, uma mente sã. E aqui tem várias dicas de óleos essenciais justamente para ajudar a nossa mente a ser mais positivos, trazermos mais alegria, mais felicidade, mais positividade para a nossa vida. Tá bem? Beijo, até a próxima!